seja muito bem-vinda ao Nós Podcast. Eu sou Rebeca Ferreira, estou aqui com as minhas amigas, hoje fazendo esse podcast para vocês, com um tema maravilhoso falando sobre feminilidade segundo a Bíblia. Fica ligadinho com a gente, desde já assina o canal, já compartilha com as amigas que o assunto vai ser bem interessante. Então, Vanessa, começa por você. Já começa por mim. Eu tô quietinha aqui, ó, bem centrada. A gente vai ter esse bate-papo bem legal hoje. E eu queria que você falasse assim, um pouco o que você acha sobre a feminilidade segundo o que a Bíblia ensina pra gente. Entrar num tema tão gostoso de se falar e ao mesmo tempo, se você for analisar, né? Tem uma história aí por detrás. E aí trazer para esse contexto, do nosso contexto de cristãs, né? O que é essa feminilidade bíblica. E aí, se a gente for analisar, gente, o mundo hoje ele quer trazer uma ideia de feminismo, de feminilidade como algo ruim, que não foi citado na Bíblia, que era algo pejorativo, que as mulheres eram maltratadas, que as mulheres não eram lembradas, mas pelo contrário, né, meninas? Como as mulheres foram enfatizadas nessa Bíblia, como as mulheres foram chamadas ali para estar perto de Jesus, para estar perto dos discípulos. Nós temos inúmeros exemplos. A primeira mulher evangelista da Bíblia, o primeiro evangelista foi quem? Mulher Samaritana, onde o Senhor teve um encontro com ela ali naquele poço. Então, eu convido vocês também para conhecer essa história tão linda que a palavra de Deus nos traz. Tem outras mulheres, Maria, que se jogou aos pés de Jesus, né? Marta, que serviu a ele na mesa. Todas elas têm o seu papel fundamental ali pertinho. As mulheres que financiaram, né, a obra de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos, foram tantas, Joana, né? Então, muitas mulheres ali, nós podemos citar vários exemplos de mulheres que a Bíblia nos traz como referência, e nada mais também melhor do que citar a mulher virtuosa, né, Paulinha? A mulher de Provérbios 31. Como eu amo essa mulher. No início, ela parece até um pouco assim, um objetivo inalcançável, né? É verdade. A gente lê e fala, uau, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, não cabe fazer isso. Mas, na verdade, todas nós somos chamadas a seguir um modelo, um padrão, que é o padrão de Deus, estabelecido por Deus. E se nós conseguirmos entender que padrão é esse, essa feminilidade, ela flui, porque é algo que o Senhor já colocou dentro de nós, né, Vá? Sim. Na própria criação, quando Deus, ele cria o homem e depois ele cria a mulher, ele cria a imagem dele. Uau, então a mulher tem a identidade do Senhor. Né? E é o lindo que você está falando, que essa mulher de Provérbios 31, né, a tão famosa mulher virtuosa, que as características são inúmeras, que a gente, assim, às vezes eu tenho um ramo, aprendi a amar, a amar essa essência, essa mulher, que nos inspira mesmo, de uma forma sobrenatural. Verdade. Essa mulher, ela traz características que nós, como mulheres, na modernidade, né, nesse mundo contemporâneo que nós vivemos, humildade, modéstia, servir ao marido, né? Ser acolhedora, mansidão. Vamos citar aí, meninas. Espírito ensinável. Gente, ela era falada na rua, né? Conhecida como esposa daquele homem. E ela acordava cedo, dava ordem às servas. Hoje dormia tarde, ficava com a lamparina acesa à a noite. lamparina ainda ficava acesa. As servas que eu dou ordem hoje é minha máquina de lavar roupa, minha máquina de secar, né? Você bora, trabalha. E sabe o que é lindo? Porque muitas vezes nós, mulheres, a gente tende a apresentar um padrão de feminilidade fora de casa. Sim. Para a sociedade. E sendo que, na verdade, a nossa versão real, sem máscara, é de dentro de casa. Sim, verdade. E a mulher de Provérbios 31, ali no finalzinho do capítulo, ele vai falar que os filhos já elogiam. Fantástico. O marido fala, de todas, você é a mais virtuosa. Uau. Você é a melhor. Uau. Então, essa mulher feminina, ela exala esse padrão de Deus dentro de casa.
e não para a sociedade. E isso é maravilhoso. É esse perfume suave, Amém. né? Sim. Como na própria palavra do Senhor fala. O perfume suave, ela exala um pouco. Amém. Paula, você falando sobre perfume, né? Perfume, aí traz a beleza. Fala pra gente o que é ser essa mulher bonita, segundo a Bíblia. Olha, Rebeca, um bom ponto esse que você citou, né? Porque nós vemos tantas coisas no mundo, né, relacionadas ao que é ser bonita. E ser bonita não é o que nós temos por fora, né? E eu lembro até que o meu marido citou um versículo no nosso casamento. Ele falou sobre isso, porque essa beleza, ela envelhece, ela vai embora. E a maior beleza que nós temos é a que nós temos dentro de nós, dentro do nosso coração, né? Essa é a real beleza que o Senhor nos deu, né? Esse é você ser amável, ter um coração ensinável, ser humilde. Essa é a nossa maior virtude em beleza. E isso é muito bonito de se ver, e a gente até vê, né, como um parâmetro na Bíblia, em 1 Pedro 3:4, que fala assim, ó: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, com cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não pereça a beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é grande valor para Deus. Então, olha o que o Senhor, através de Pedro, deixa para a gente aqui como ensinamento. E aí, Paulinha, se a gente for analisar, se a gente for levar para o extremo, né, meninas, que a Paula está falando, por que a gente se arruma, Paula? Já que a Bíblia fala que a gente não tem que se adornar, não tem que... explica pra gente, traz pra gente, pra dentro dessa realidade do que é o ser feminina, que a gente não pode ser nem menos nem mais, né? Como a Bíblia está falando, existe um equilíbrio. Como é que a gente equilibra isso? Isso, Né? e assim, tudo nesse contexto é muito importante, porque, como você mesmo falou, tudo é um equilíbrio. A gente precisa ter um equilíbrio, né? Por exemplo, eu gosto de me arrumar, eu gosto de colocar brincos. Eu não estou aqui dizendo que você não possa fazer isso, mas assim, eu sei que eu não coloco isso para chamar a atenção de ninguém. E nem esconder algo, nem esconder algo, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Isso para mim é muito importante. Então eu me visto não para o outro, eu me visto para mim. E uma coisa muito importante também é para a gente prestar atenção nas nossas vestimentas, né? Porque a nossa vestimenta fala muito sobre quem nós somos, né? Então, a gente precisa estar atenta a isso, né? Com que roupa eu vou usar em tal lugar? A gente tem que ter essa percepção de se colocar nos lugares da forma adequada. Sim. Então, a nossa vestimenta fala sim sobre o que a gente quer transmitir. Até porque toda comunicação, ela vem das duas partes, né? E o que nós usamos, o que nós vamos gerar de resposta? Qual a comunicação que será a gente que a resposta que vai ser passada é uma resposta, uau, que mulher admirável, que mulher santa, né? Que mulher pura, ou é uma imagem de uma mulher provocativa, de uma mulher sedutora, que provoca? Porque nós temos essa capacidade, né? A própria palavra fala que a mulher sabe edificar e a tola destrói. Então, muitas vezes, a nossa vestimenta, ela não é algo negativo só pra gente, ou pros nossos maridos, mas ela é pro outro, porque a gente pode se tornar pedra de tropeço. Vocês já pensaram nisso? Se a gente tivesse até como colocar duas imagens aqui, né, Paulinha? Duas imagens de mulheres vestidas, a gente ia conseguir determinar ali, ou criar um estereótipo, vamos dizer assim. Exatamente. Criar um estereótipo daquelas duas mulheres. Então, gente, a roupa vai falar muito sobre quem eu sou. O ambiente onde eu ando. Por mais que muitos vão dizer, não, nada a ver isso, eu posso me vestir, Deus te ama do mesmo jeito. Mas Ele quer que haja uma mudança no nosso ser, né? Ele quer que haja um transbordar, uma transformação na nossa vida. Então é isso que nos difere, muitas vezes, da mulher
que tem uma vestimenta adequada para cada situação. Sim, Que faz ela ser bonita, né? Eu queria falar até uma coisa que a gente está falando sobre uma imagem de uma mulher que ela pode ser sedutora, né? Pode ter uma imagem de uma mulher que ela tá bem vestida, feminina. E elegante. Executiva. E a gente também tem uma outra imagem de uma mulher que ela não vê essa identidade feminina e ela se esconde, né? Ela meio que vai criando essa barreira, ou pode ser por algo emocional que ela sofreu antes, um trauma emocional, ou por não ter um exemplo de uma mulher que se vista para isso, ou ela teve alguma rejeição como mulher, né? Quando, né, no seu nascimento, o pai não quis ela como uma menina, e ela começa a se vestir, né? De acordo, para se esconder, para camuflar essa feminilidade. E uma coisa que eu ia falar, assim, relacionado também à vestimenta, é que muitas vezes a gente acha que a gente precisa estar arrumada quando a gente vai sair, né? Mas quando a gente pensa assim, a gente também está pensando de uma forma errada. Por quê? Dentro da nossa casa, os nossos filhos e o nosso marido também precisa nos ver arrumada. Por que a gente precisa se arrumar para ir para a rua e ficar de qualquer jeito dentro de casa? Então, assim, o exemplo começa de casa, com os nossos filhos, com os nossos maridos. Então, dentro de casa, por mais que você naquele dia não esteja tão bem, mas tentar botar uma roupa adequada, porque isso vai servir para os seus filhos, deles olharem, nossa, a mãe sempre está andando meio que arrumada dentro de casa, porque eles vão levar isso para fora. Você vai explicar que a feminilidade não é sobre exatamente a roupa, a vestimenta, isso, né? Mas você vai ensiná-los num conjunto, né? De como é ser de dentro para fora. Sim. Né? E aqui eu quero aproveitar para vocês que estão assistindo a gente aqui, ouvindo esse podcast, comenta aqui pra gente, né? Deixa aqui nos comentários quais são os desafios que você tem para viver essa feminilidade, né? Mas nos dias de hoje, né? Onde essa feminilidade está tão em baixa, né? Sim. Onde parece que ser feminina transparece uma imagem de uma vulnerabilidade, de uma fragilidade, e que na verdade não é, né? Vocês já viram uma trend? Não sei uma trend, não sei se é esse o nome. Mas um videozinho que passa uma mulher toda de vestido, toda elegante, passa assim, todo mundo olha. Por que essa mulher chama a atenção? Ela tá elegante, né? Porque ela tá fora da normalidade do que nós costumamos ver, né? Então, muito disso se perdeu. Porque quando a gente vai olhar para os nossos avós, as nossas mães, como que elas se vestiam? Elas não sempre foram velhas, não. E não é só sobre vestimenta, é sobre comportamento, a maneira como honravam as famílias, cuidavam dos filhos, estavam ali, né, cumprindo com um papel que foi designado para a mulher. Tô falando nisso, Paulo, eu queria até aproveitar... Antes da próxima pergunta, dentro desse tópico aqui, Paulinha, é especial o que você falou, porque não é somente sobre a vestimenta, é sobre os papéis que a mulher hoje desenvolve. Sim. E a gente pode citar alguns aqui, né? Guardiando lá. Não, deixa eu ver se não. Já pode. Deixa eu ver. Vai ter essa pergunta aí. Não dá um spoiler, gente. A gente já vai assim atropelando, que são tantos assuntos, né, interessantes sobre esse tema. É bem amplo esse tema, né? A fala, né? Eu quero voltar aqui. Minha pergunta para minha pergunta para você, Ana. Como é que uma mulher de Deus ela tem que se comportar? Como a gente pode estar demonstrando essa feminilidade, mas representando Cristo? É verdade. Olha, Rebeca, eu aprendi com uma mulher de Deus e ela, quando ela vai ler sobre alguma mulher na Bíblia, ela sempre sinaliza na leitura dela e ela marca com o coração. Porque ela sabe que quando tem a presença de uma mulher em algum lugar, algo grandioso e maravilhoso vai acontecer.
Legal. Então a mulher, ela tem a capacidade de transformar o ambiente. Sim. Ali na criação, Sim. né? O Senhor, ele cria o homem, mas ele sente, ele percebe que falta alguém que vai corresponder a esse homem. De toda a criação que já tinha sido maravilhosa, ele sentiu algo faltando para aquele homem, que foi a mulher. Então a mulher, ela tem a capacidade de mudar esse ambiente, Sim. de mudar histórias, transformar, né? E como nós temos essa característica? E eu acho que o melhor e maior comportamento de uma mulher é fazer isso. Ela ser um agente de mudança por onde ela passa. Uau. Ela pode ser agente de mudança nos ambientes que ela menos espera. Sim. Ela começar tem esse pelo poder de lar. influência muito grande, né? Exatamente. E é no dia a dia, é no cotidiano. E existe um padrão. Para aquelas que ainda não têm muito domínio com a palavra de Deus, eu deixo para vocês essa mulher maravilhosa, tão inspiradora, que nós já estamos mencionando muito sobre ela aqui, que é a mulher de Provérbios 31. Existe um padrão estabelecido. Sim. Seguir esse padrão parece ser difícil, mas, gente, nós temos um ajudador, nós temos um auxiliador, que é o Espírito Santo. Nós, sozinhas, não conseguimos Não damos ter conta. um comportamento no padrão de Deus, senão o Espírito Santo nos chamando o tempo todo. Sim. A começar pela roupa. Sim. Opa, essa roupa tá demais. Opa, será que é assim? A gente tem vontade, gente, de Muitas vestir algumas vezes. roupas. Não vamos ser. Sim. E assim, o que a gente quer trazer para vocês é essa realidade. É. Vontade, nós somos cheias delas. E às vezes a gente nem Vontade tem de vontade. vestir, vontade de comer algo, vontade de fazer alguma coisa. É. Só que é esse auxiliador, esse ajudador que vem nos E às chamando pra vezes, perto. Van, eu não tenho nem vontade de me arrumar. Esse- Às vezes eu não tenho nem vontade de colocar uma roupa, né? Colocar uma... Vai sem vontade, É, não vai pra vai academia sem- sem Ai, vontade. vai, Se vai sem veste, vontade. Mas esse tira a roupa de advogado. Tira da roupa de advogado. Mas esse comportamento, com a ajuda do Espírito Santo, ele é moldável, Sim. né? Amor. E nós precisamos ter esse espírito ensinado, essa essência de eu quero ser moldada conforme o padrão de Deus. Porque muitas vezes nós não temos o privilégio de ter a nossa feminilidade bíblica instituída desde a primeira infância. Sim. Muitas vezes essa feminilidade bíblica ela vai ser adquirida mesmo por instrução do Espírito Santo. Então, assim, nós podemos usar ali, né, nas nossas orações e pedir, Senhor, me ensina a ser essa mulher feminina que reflete a sua glória, que Sim. manifesta a sua glória, né? Porque esse é o padrão dele. E sem o Espírito Santo é impossível. É impossível. E vocês me permitem só fazer um comentário? Na realidade, falar, né? Há bastante anos atrás, eu estava numa festa. Olha como Deus, o Espírito Santo cuida, né? Eu estava numa festa com uma amiga. E nessa festa tinha várias pessoas com vários estilos de vestimentas diferentes. E eu e ela, nós fomos da forma que a gente achava que seria correto a gente ir. Chegando nessa festa, tinha um jogador de futebol. E quando tem alguém que é famoso, independente, num ambiente, como é que esse ambiente fica com mulheres? Geralmente alvoroçadas. E ele estava percebendo isso. E eu e a minha amiga estávamos sentadas lá atrás e não dando nenhum ibope. Daqui a pouco, o segurança dele veio até nós e falou assim: fulano tá chamando vocês lá. Ele falou: só me diz uma coisa. Eu tô daqui observando vocês e tô vendo que vocês são diferentes. Uau! Que testemunho. Vocês são diferentes. Aí eu olhei pra cara da minha amiga. Aí ele falou, eu falei assim: mas o que você viu? Eu vi a vestimenta. Uau! E 2, vocês são as únicas que não estão aqui ao meu redor querendo entrar no meu caminho. Uau. Gente, olha a importância da sua vestimenta e do seu comportamento também. Porque não é o ambiente que faz a gente. A gente é que tem que fazer a diferença no ambiente. É isso aí. Então, e assim, olha o cuidado, sabe? A gente, naquele momento, ele conseguiu ver na gente o que ele não estava conseguindo ver nas outras pessoas. Isso que você está falando é tão importante, Paulo,
que a mulher tem capacidade, né, Rebeca, de transformar esse ambiente. Ela tem capacidade de abençoar o ambiente onde ela está. Ela tem capacidade de gerar movimentos ali em qualquer meio que está estabelecido. Até também destruir, Sim. né? E a Bíblia fala sobre a mulher rixosa, né? Nossa. Se a mulher ela reclama demais, se é uma mulher que vive reclamando, murmurando, é melhor O marido prefere dormir fora, em cima do telhado, do que dividir a casa com esse tipo de mulher. E a Bíblia fala sobre essa mulher que é como uma goteira, né? E existe uma história por detrás desse versículo. Antigamente, os romanos, eles torturavam os prisioneiros, colocavam ele no chão e colocavam uma gota de água, pingos de água caindo na testa, até ele enlouquecer e morrer. Gente, e isso se comparando a uma mulher que fala. Cansativa. Tão cansativo que o homem muitas vezes não vai querer voltar para casa. E quando a gente fala sobre esse tal de comportamento, né, a gente vai entrar também num pouquinho da vulnerabilidade, do saber o que necessita, de ter a voz onde você está, na sua casa, na sociedade, no seu trabalho, na igreja. se você é professor, né? Exatamente, gente. Nós podemos ser femininas, né? Usar essa feminilidade em todos os ambientes, sem ser agressivo, sem querer ser melhor. Não tem nada a ver com isso. E eu lembrei muito quando a Paulinha estava falando sobre essa mulher, né? Da mulher do fluxo de sangue. Ela precisou ali ser vulnerável. Ela sabia que ela não podia nem estar no ambiente que Jesus estivesse, nem homens estivessem, porque ela estava há 12 anos com um ciclo. Você imagina uma mulher... Isso naquela época era considerada imunda. Ela não podia estar da sociedade. Exatamente, ela tinha que estar longe de tudo. E ali ela teve a coragem de chegar perto do Senhor, tocar na orla dele. E por incrível que pareça, ali Jesus estava a caminho de curar também uma criança que estava há 12 anos e acabara de ter falecido. E quando a gente vê a história dessa mulher, né, a gente vê a vulnerabilidade dela, a vergonha que possivelmente ela pode estar ali. E Jesus, quem me tocou? Como se ele não soubesse. E os discípulos ficaram, meu Deus, o que está acontecendo? Todo mundo está te tocando. Não, mas de mim saiu virtude. É aquela mulher com ousadia. Ela levantou a mão e disse, foi eu. E naquele momento aquela mulher foi curada. Jesus ali pegou aquela mulher e foi a primeira citação na Bíblia. A Bíblia fala que Jesus chamou ela de filha. Filha, a tua fé te curou. É lindo, porque ele não só traz a cura, mas ele estabelece uma nova identidade. Exato. E ela foi identidade do padrão de Deus. Exatamente. Filha. Porque o que nos define muito, a questão da mulher é esse ciclo. Né? A gente passa por esse ciclo e essa mulher estava sofrendo dentro da identidade dela. Ela estava sendo expulsa de tudo e Jesus acolheu aquela mulher ali, chamando ela de filha. E você que está aí, muitas vezes, tem sido impedida de ser chamada de filha por traumas, por dores, pelo que a Rebeca até citou, né? Por pessoas que já te machucaram, já te feriram, falaram que você era gorda, magra demais, torta, ou a pele, falando sobre características que não importam para o Senhor. Então, hoje, nós temos aqui a oportunidade de falar desse Deus, desse Jesus, que sara, que acolhe e que chama de filho. Amém. Que dá o acesso para uma nova identidade. E é essa identidade, né, dessa feminilidade segundo um padrão que ele estabeleceu. E não que o mundo tende a estabelecer. Eu queria aproveitar e pedir para você comentar aqui, deixar seu comentário. A gente vai ler, a gente vai estar orando por você. Amém. Dependendo do assunto, a gente traz outro podcast, né, para estar te ajudando. Mas comenta aqui o que você tem sofrido, né, que está te impedindo de viver essa sua feminilidade em Cristo. Amém. Como a Vanessa falou hoje, aproveita esse podcast. Jesus tem um encontro com você. Amém. Toca nele nessa noite, né, nesse dia, pode ser um dia, à noite, não sei quando você vai estar assistindo. Mas Jesus tem esse encontro com você. E não perca a oportunidade de compartilhar aqui com a gente, tá bom?
Isso aí. E, Rebeca, quando a gente fala sobre a capacidade que essa mulher tem, como a gente colocou, né? Que aonde a mulher ela chega, ela muda. Sim. Ela tem a capacidade de abençoar, né? É lindo porque a gente vê tantas mulheres, como a Vá citou, as mulheres que financiaram o ministério de Jesus, as mulheres que foram levantadas para continuarem seguindo a Jesus, mesmo após a sua morte. Nós fizemos um estudo recentemente sobre algumas mulheres bíblicas e nós vimos que as primeiras pessoas que tiveram acesso ao Cristo ressurreto foram as mulheres. Enquanto os homens estavam tremendo de medo. E duvidaram quando elas falavam. Tremendo de medo do que aconteceria com eles após a crucificação de Cristo. As mulheres tiveram ousadia de ir ao encontro do local onde Jesus estava. E dessa verdade mesmo, nós vimos que muitas vezes a sociedade vai falar que a mulher ela é marginalizada, que ela é à parte. Mas, na verdade, o Senhor, ele valoriza a mulher desde o início, desde a criação, quando ele cria a mulher nesse padrão, com a identidade dele, né? Segundo a imagem dele. E qual é o nosso papel, Rebeca? O que a mulher pode fazer quando ela é feminina, quando ela tem esse comportamento de feminilidade no padrão bíblico? Qual que é o poder dela? Onde ela alcança? Primeiro, eu acredito que o amor. Uau! Eu acho que a mulher tem esse papel do amor, né? De acolher, de se compadecer, de entender o que está acontecendo. Quando eu vejo a mulher em si, ela tem esse poder, né? De amar, de acolher, de cuidar. Então, a gente cuida dos filhos, a gente ama o marido, a gente cuida do marido, a gente cuida da amiga, a gente dá o conselho para a amiga, a gente quer proteger. Então, eu acho que o primeiro papel da mulher nessa feminilidade é o amor. E é lindo que você está falando, que tem uma frase do Cortella que eu amo. Ele fala assim: o amor ensino eu a cuidar de nós. Uau! E a gente pensa, o amor, quem é amor? Deus é amor. Então, se a gente pega essa frase e muda essa frase, Cortella, me perdoa, se um dia você vê esse vídeo, me dá licença aqui, gente. Me dá licença, mas é como se a gente pudesse substituir essa frase por Deus ensino eu a cuidar de nós. Uau. Isso é um dom que foi dado para nós, mulheres. Sim. Entender que os papéis são distintos, assim como é na Trindade. Existe o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e juntos eles formam uma unidade com a mesma essência, com a mesma natureza, mas com atributos diferentes. Assim também é a mulher. Sim. Né? Então a mulher muitas vezes ela é desvalorizada e ela começa a entrar ali nesse mar de desvalorização e ela tende a competir com o homem, sendo que na verdade não há competição. Eles são iguais nessa essência, nessa criação, mediante, né, a imagem e semelhança do Senhor, mas com atributos diferentes, papéis diferentes. E isso é muito lindo. E o Senhor dá tantas qualidades, né? É tanto amor que ele tem pela mulher. Em primeiro lugar, ele nos chama de quê? Filha. Amém. Segundo, ele diz que nós somos únicas. Amém. Verdade. Que nós somos amadas. Que nós somos princesas dele. Gente, olha quanta qualidade você vê sobre a mulher na palavra de Deus. Verdade. Então, quando a gente começa literalmente a entender desse amor, a entender dessa identidade em Cristo, fica mais fácil. Sim. O peso sai, não tem peso, entendeu? E aí você se sente leve. Você se sente leve. E isso é tão lindo, porque eu digo, e eu creio que elas também, quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu tenho entendimento sobre o que Deus tem para minha vida, eu fico até emocionada de falar, porque é tão maravilhoso quando você caminha com o Senhor e vê que é leve. Que é leve. Verdade. Isso é lindo de ver, né? E quando a gente começa a perceber isso,
a gente vai se enchendo, a gente vai se enchendo e a gente vai exalando. Amém. E a gente vai exalando. Por onde a gente passa, a gente exala esse doce perfume. Por isso que nós somos chamadas a florescer, né? O Senhor nos fala na palavra que nós somos um jardim Sim. fechado, cuidado e regado, como Sim. nós louvamos agora há pouco, né? Sim. E como boas flores, nós devemos exalar bons perfumes. Repetir que ele é. Agora falta aquele assunto, Val, que você... Os papéis? desculpa. Podem falar também. Quando a gente fala, deixa eu só finalizar essa questão dessas características, né, desse papel de ser feminina. E quando a gente fala sobre essa mulher samaritana, a gente vê que a vulnerabilidade, as características físicas dela, né, determinaram ela se sentir rejeitada, menosprezada, distanciada de uma sociedade onde via ela como impura. E Jesus olhava para ela. A mulher do fluxo de sangue, né? Essa mulher do fluxo de sangue. Jesus olhava para ela não pelas características que ela apresentava. Não pelas características, pelo tom de voz, pela roupa que ela estava vestida, tudo que a gente falou. Não por isso. Mas o Senhor enxergou nela uma fé em potencial tão grande. Uma feminilidade que estava querendo aflorar novamente. Era como se ela estivesse gritando ali, Jesus, socorro. Quero ser feminina, na essência que tu me criou. Amém. Eu tô doente. Eu não quero estar mais. E aquela mulher, a Bíblia fala que ela gastou tudo que tinha. 12 anos gastando tudo que tinha, ela tinha muito dinheiro para gastar. E a Bíblia não fala sobre isso, mas muito provavelmente essa mulher também se tornou provável financiadora da obra do Senhor. Sim. Né? Por ela, pelo coração grato dela. Quando a gente vê nossos papéis dentro da sociedade, que muitas vezes a sociedade vem deturpar, roubar, querer destruir, a gente vê várias, e vocês vão falar algumas aqui já. Começa a pensar aí. Várias características. A primeira característica, o primeiro papel, amar a Deus acima de todas as coisas. E esse é um princípio não somente para a mulher, não somente para essa questão da feminilidade, mas para nós humanos, né? Para homem, mulher, criança, jovem. E outra característica é honrar a Deus acima de todas as coisas. E esse não é só um princípio para mulher especificamente, né? Falando de feminilidade, mas é para homem, mulher, jovem, criança. Então, independente da idade, independente se é feminino ou masculino, esse é um princípio que é lindo de se ocupar. Que traz, inclusive, recompensa. Né? E existe recompensa. Coloca sim. o Senhor em primeiro lugar E as outras demais coisas serão acrescentadas. Yes. E aí, um dos papéis que a mulher tem, que vocês também vão contribuir, né? Um deles é a família, né? É ser esposa, ser mãe. Amar a família, né? Amar a família. Guardiando lá. Ser guardiã do lar. Ter um coração, um caráter piedoso, compassivo. Exatamente. De olhar para o próximo com bondade, generosidade. Assim como o Senhor olha para nós, né? Misericórdia. Ser administradora, né? Não somente no lar, mas ser administradora numa empresa, né? Quantos papéis nós podemos ocupar, gente? Sim. Não somente dentro da nossa casa, Sim. não somente em todos os ambientes da sociedade, né? Em Verdade. todas as esferas da sociedade. Tanto no esporte, a gente vê mulheres nos esportes de uma forma feminina, gente, que não perde a feminilidade dela. Tem muitas mulheres que jogam futebol, vôlei, basquete, tênis, que são femininas, são mulheres, né? Da sua essência. Nós temos mulheres na política. Aqui mesmo nos Estados Unidos tem diversas mulheres, na Europa, no Brasil nós temos mulheres na política, na esfera da sociedade mesmo em si, levantando bandeiras, ONGs no geral. Então nós podemos sim desempenhar inúmeros papéis, sem ferir o coração do Senhor, sem ferir a nossa essência, sem ferir o ser feminino. Deixar de cumprir com o propósito pelo qual nós somos criadas para ser, né? Nesse padrão maravilhoso que ele faz. Porque ele faz tudo ser perfeito.
Sim. A gente já tá chegando no finalzinho. Tem muito assunto. Tá tudo muito lindo aqui, pessoal. A gente tá com desafios por causa que a gente tá no som, um ambiente externo. E aí tá passando cortador de grama, tá passando tesoura aqui. Vocês devem estar ouvindo tudo aí. Mas a gente tá tentando fazer o melhor, a excelência para o Senhor e para que alcance também o seu coração. Verdade. Mas eu quero pedir para a Paula citar pra gente um versículo pra gente estar encerrando um pouco tudo isso, Sim. né, que nós falamos, que vai falar assim, em Provérbios 31:30, que diz que a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, ela sim será elogiada. Uau. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Uau. Que lindo. Isso tudo foi feito com muito amor para vocês que estão aí do outro lado. Se sentir assistindo, parte, né? para vocês desse poderem ambiente. se sentir aqui mesmo, como se estivessem sentadas aqui junto conosco, compartilhando esse momento tão agradável, né? E a gente gostaria de pedir a vocês que vocês seguissem o canal, Sim. compartilhassem o canal, deixe o comentário, deixe o local de onde você está falando. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que a gente vai responder. Isso é muito importante para o nosso canal. Né, meninas? Verdade. Isso aí, pessoal. E para finalizarmos, a gente vai estar orando aqui, agradecendo a Deus por essa oportunidade, né, de estarmos aqui reunidas e também pela internet que nos une, né? Em qualquer lugar do mundo. E a gente vai orar para que você também seja alcançada por essa graça do Senhor, Amém. por esse amor, e que o Espírito Santo de Deus te ajude nos seus desafios. E que a gente vai orar por vocês agora. Amém? Senhor, te agradecemos, porque tu és bom, Senhor, e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada. Agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos alcança e nos dá, Senhor, esperança de dias melhores. Pai, nós oramos por cada um ouvinte nessa hora, que se ouvir está encorajando, Senhor, e fortalecendo elas nos seus caminhos. Pai, te agradecemos e nos pedimos, Senhor, nos ensina a ser e viver nessa feminilidade segundo a tua palavra. Amém. Pai, que a gente não venha estar sendo roubada por aquilo que a sociedade tem impondo, Senhor, aquilo que não vem do teu agrado. É verdade. Mas nos ensina, Senhor, a ser exemplo de mulheres que vivem segundo a tua palavra. Amém. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo episódio Do De nosso Nós Podcast.